Bom dia, Bom dia. bom dia. Bom dia, Linda e Belos, tudo bem? Bora lá acabar as forças na mecânica? Sim, A gente já, nesse capítulo, já matamos duas forças, tá? Bom dia, filho. Dá bom dia para eles. Bom dia. Boas aulas. Boa tarde. bom dia. Pessoal, nesse capítulo, então, vamos para a página 49, tá? Hoje nós vamos falar de força normal, tá? Que nós não falamos. E de força de atrito e força elástica, tá bom? Aí amanhã, se não der tempo hoje, a gente vai atrás dos exercícios amanhã, tá bom? Então, aquele esquema, tá? Eu tirar uma foto da presença aqui, mas por favor, coloca o nome no chat também, tá? Eu vou espelhar para vocês a página 49 da apostila 2, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, é,
Na página 49, então, tá? Nós já tínhamos visto a força-peso, a força de tração, e a força de reação normal, pessoal, ela ocorre exclusivamente em corpos que estão apoiados, tá? E por que o nome normal, galera? Normal quer dizer 90 graus, tá bom? Por isso. Normal na matemática quer dizer 90 graus. Então, beleza. Todos os corpos apoiados, eles vão sofrer com essa força de reação chamada força de reação normal, tá? Então, eu vou grifar para vocês aqui alguns pontos. Olha lá. O título, né? Força normal. Ok? Aí ele começa com um exemplo, tá? A gente sabe, o que nós aprendemos aula passada, que todo corpo que está próximo à superfície da Terra sofre com a força-peso, tá? E aí, galera, toda vez que tiver uma superfície de apoio, olha lá, ocorre em corpos apoiados, tá? A força normal existe sempre que há contato entre o corpo e uma superfície de apoio, tá bom? E por que ela é chamada normal? Que nem eu disse para vocês, a direção da força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio, tá bom? Olha lá, ó. Então, galera, a normal aqui, tá vendo, ó? O bloco está sendo atraído pela Terra, certo? Só que tem um apoio aqui, que é a mesa. O que acontece fisicamente, pessoal? O bloco quer passar pela mesa, beleza? O que ele fala? O que a mesa fala? Aqui não. E aí ela reage com uma força de mesma direção, mesma intensidade, certo? E o sentido oposto. E por que é normal? Eu vou até puxar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo puxar com uma retinha para ficar bonito, ó. Por que é normal? Ó, presta atenção, esse vetor azul aqui, ó, olha que legal. Ele, tem alguém querendo entrar. Esse vetor azul, dá uma olhadinha que legal. Ele é perpendicular. Ó, que chique, ó. Ele é perpendicular ao plano da mesa, tá vendo, ó? Ó o plano da mesa aqui, ó. Quem não enxergou o plano da mesa, eu faço de novo, eu faço aqui, ó, bonitinho. Olha lá, o plano da mesa é esse aqui, ó. Olha lá, ó. Então, por isso que chama força normal, pessoal, porque ela forma 90 graus com a superfície que o corpo está apoiado, tá bom? Só ocorre em corpos apoiados, ok? O bloco quer passar pela mesa, a mesa fala assim, ó, aqui não, e reage com uma força de mesma direção, que no caso aqui é vertical, mesma intensidade, né? Depende do peso, e olha que importante, sentidos opostos, tá bom? Só que presta atenção, ó, a normal é feita na caixa, tá? E a peso é feito na mesa, tá bom? Ação e reação ocorrem em corpos diferentes, tá bom? Então, toda vez que você apoia alguma coisa, às vezes você senta forte num lugar sem querer ou tropeça, por que dói? Porque com a mesma intensidade que você vai ao chão ou vai numa cadeira, ela te devolve, lembra? Ação e reação, tá bom? E a força é a mesma. Já pensou, pessoal, se fosse ao contrário? Se você pisa no chão, como você está em contato com o chão vai te devolver uma força, que é a mesma que você pisa. Imagina uma situação se o chão devolvesse uma força maior do que você faz, do nada você ia sair voando, né? Você ia levar um impulso do chão.
Negócio meio nada a ver, né? Meio de louco. Tá? Então, a normal é uma força que existe, tá? Quando há contato entre corpos apoiados, tá bom? Pode ver que quando a gente fez exercício de força-peso lá, os corpos estavam pendurados, e quando estavam pendurados, não tem força-peso. Joia? Grifado bonitinho aqui, pessoal. É bem importante aqui, tá? Aqui, ó, não esquece disso, ó. Aqui, ó, a direção dela é sempre perpendicular à superfície, tá bom? Ocorre em corpos apoiados, ok? E ela forma 90 graus com a superfície de apoio. Joia? Ah, professor, mas eu tô na apostila aqui e tem um plano inclinado. Não tem problema, pessoal, que é o próximo tópico nosso aí, ó. Olha lá. No caso do corpinho inclinado, não tem problema, ó. O que a gente já conversou é que a força-peso é sempre na vertical para baixo, ó. Por que tem normal aqui, pessoal? Porque essa bolinha está apoiada nesse plano, ó. Ó o plano aqui, ó. Coloquei até em azul aqui, ó. Tá vendo, ó? A bolinha não está apoiada nesse cara? Sim. Então, ela tem reação normal. Como é que você marca peso? Sempre na vertical para baixo. E lembra que nós conversamos? Professor, por que a normal é torta? Porque a normal forma 90 graus com a superfície, ó. Tá bom? Vamos de novo. Forma 90 graus com a superfície, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, olha lá. Ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Olha lá, tá vendo? 90 graus, pessoal. Tá vendo? Por isso que a normal fica tortinha. E essa é uma dica, tá? A normal no plano inclinado sempre vai ficar tortinha, porque ele obedece essa regra, ó. A normal forma 90 graus com a superfície. Se a superfície é inclinada, qual que é a consequência disso? A força normal vai ser inclinada, tá bom? Se a força normal, ó, olha lá, ó. Se o corpinho tiver aqui bonitinho, pessoal, se o corpinho tiver no plano horizontal, olha lá, ó. Se o corpinho tiver no plano horizontal, aí não tem erro, tá? Olha lá, ó. Que força existe aqui? Peso. Se o corpo está apoiado, aqui tem o quê? Força normal. Tá bom? Joia, belezinha. Então, Tá bom. plano horizontal, olha lá, ó. A normal fica com a mesma direção da peso. Eu até estou fazendo junto aqui para comparar, ó. Olha lá. No plano horizontal, de novo. No plano horizontal, normal e peso sempre tem mesma direção, tá? No plano inclinado, não. Olha lá, a normal tá para cá e a peso tá para baixo. Qual que é a regra? A peso é sempre para baixo, tá? A peso é sempre na vertical para baixo. E a normal forma 90 graus com a superfície. Então, como eu disse, se a superfície é inclinada, o vetor normal também vai ser inclinado. Joia, pessoal? Joia, professor. A intensidade depende da interação, né, do peso. Olha lá, ó, a direção é sempre perpendicular, nos dois casos, ó, perpendicular ao chão, porque aqui é plano horizontal. Olha lá, ó, perpendicular ao chão, aqui é um plano inclinado, tá? E o sentido é sempre o do movimento, tá? Ou para cima ou para baixo, ok? Mas não esqueçam essa teoria de força normal, tá? Forma 90 graus com a superfície. Aí você vai perguntar, professor,
E se o corpo tivesse aqui, ó, na parede, tá? Aqui, ó, vou tentar fazer aqui, ó. E se o corpinho tiver aqui, ó? Ó que legal essa pergunta, ó. Olha lá. Sabe quando você pega e apoia? Olha lá, ó. E se o corpo tiver assim, ó? Tenho uma mão fazendo uma forcinha para cá, ó. Estilo quando o professor pega e tá apagando a lousa, ó. Não é essa a situação quando o professor tá apagando a lousa, ó? A mão do professor, o apagador e a lousa, certo? Como que eu marco a força-peso aí? Alguém quer arriscar? Ó, meu vetor tá aqui, ó. Para onde que ele vai? Pro lado. Não, Dá pra peso? baixo. O seu peso Isso. pra A- esquerda. Não. Gente, Onde? em qualquer situação, a peso é sempre para onde? Pra baixo? Pra baixo. Ah, isso, em qualquer Mas por que a seta situação. tá apontando pro lado esquerdo? Não, a seta aqui, ó, é uma força que eu apliquei, certo? É como se fosse o braço do professor, tá bom? Olha lá. E aí, quando eu pedir para marcar força, que força que eu vou marcar nesse esquema? Eu tenho que marcar peso, porque está próxima da Terra, por que eu tenho que marcar normal? Porque é normal, ó, porque esse corpo está em contato com esse, não tá? Então, a peso é sempre para baixo, ó. É esse cara aqui, ó. Toda vez que você for marcar a força peso, não importa se o negócio está na horizontal, não importa se está inclinado e não importa se está na vertical. A peso é sempre para baixo. Ó. Até achei legal fazer esse esqueminha aqui, um do ladinho do outro. Ó. Olha lá. Deixa eu só marcar peso vetorial aqui, que como a aula é gravada, de repente o pessoal vai achar que eu não sei física. Olha lá. Perceberam? Ó? Na horizontal, a peso é para baixo. No plano inclinado, o peso é para baixo. E na vertical, o peso também é para baixo. Olha que legal, tá bom? Ó, na horizontal, a normal tem mesma direção do peso. No plano inclinado, se o chão é torto, o vetor normal é torto. Aonde está a superfície aqui, pessoal? Onde que está a superfície que o apagador está apoiado? Não é esse risco aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. E aí, o que a regra manda mesmo? A regra fala que o normal forma 90 graus com a superfície. Ou seja, eu vou até fazer ele grandão aqui, tá? Olha lá, ó. Esse vetor azul é o vetor normal. Olha lá. Por quê? Porque ele forma 90 graus com a superfície. Então, ó, 3 configurações. Qual o único vetor que aqui eu marquei do mesmo jeito? Ó, o peso. Vertical para baixo, vertical para baixo, vertical para baixo, tá? No plano horizontal, normal e peso têm mesma direção e sentidos opostos. No plano inclinado, se o plano é inclinado, o vetor normal é inclinado. E esse aqui é bem legal, bem recorrente em vestibular, ó. Quando a coisa acontece na vertical aqui, ó, olha lá, aqui é a lousa, ó. Quando a coisa acontece na vertical, a normal é como se ela estivesse saindo da lousa, tá? Olha lá, normal. Joia? Então, são os casos de força normal. E aqui, gente? Olha lá. Lembra do Globo da Morte? Já viram esse daí em circo, em filme? Que os caras ficam rodando numa gaiola com a motocicleta? Olha lá. Lá no Globo da Morte, pessoal, olha lá, ó, a roda tá apoiada aqui, não tá? A gente vai fazer exercício, tá? No caso do Globo da Morte, ó, o
Que força que é essa? Na vertical para Peso. é a peso. É a peso. Só que dá uma olhadinha. A superfície não está aqui, ó. Olha lá, ó. A superfície de apoio não está aqui, onde a roda está passando? Sim. E nesse caso, por isso que cada caso é um caso, ó. Nesse caso aqui, ó, a normal também vai estar para onde, pessoal? Para baixo, tá? Tá. Então, quando a gente fizer a leitura de um exercício, nós vamos ter que levar em conta tudo isso, tá? Mas esses dois são os mais comuns, tá? Plano horizontal e plano inclinado. Esse aqui, que está na vertical, dá uma pegadinha na gente, né? Porque a peso é para baixo, a normal aqui forma 90 graus com ele. E nesse caso do globo da morte aqui, é quando a normal numericamente, ela é igualzinha no sentido da peso, tá? Mas só quero que vocês gravem isso. A força normal só ocorre em corpos apoiados. E por que no globo da morte aqui tem que ter normal, pessoal? Porque se não tiver normal, quer dizer que a roda não está apoiada, né? Já pensou? O cara chega com a roda lá no ponto mais alto do globo, se não tiver normal, ele faz o quê? Ele despenca, ele cai. Então, a força normal ocorre em corpos apoiados, pessoal. Tudo bem? Joia. Agora, nós temos uma teoria na página 55. Vamos lá, por favor, que é a FELA, força elástica. Por favor, página 55. Aqui. Pessoal, como o próprio nome diz, né, a força elástica, ela ocorre em corpos que têm propriedade elástica. Seja realmente um elástico ou seja uma mola, tá bom? Quem usa ou quem já usou aparelho sabe, nos dentes, né, sabe o poder que tem essas borrachinhas aí quando a gente faz a manutenção no aparelho, né? Rapaz do céu, o negócio dói, hein? A parte boa de quando eu usei aparelho é porque não comia, né, não deixava eu comer muito, né? Aliás, comer é uma coisa que eu gosto, no meu status sempre tem um ranguinho lá. Joia? Pessoal, força elástica, tá? Então, a força elástica, ela vai ocorrer em corpos que têm elásticos, molas ou corpos com propriedades elásticas, tá bom? Só um comentário. Hoje em dia, os carros, pessoal, eles são fabricados realmente para deformar o máximo possível, tá? Eu que peguei essa transição aí do Opala, do Chevette, da Brasília, esses carros, eles tinham todos casca muito dura, né? A lata dele é muito dura. Eu peguei a transição do Corsa, do Palio, que foram os primeiros carros populares aí, dava aflição. Às vezes você encostava no carro, no paralama dele, já afundava tudo já, ok? Mas isso foi uma coisa feita para a segurança do motorista, tá? Quanto mais o carro deformar, mais a força aplicada numa colisão, ela fica no carro e não no motorista, tá? E, teoricamente é para proteger, tá bom? Então, lindos e belos, vamos lá. Fela, olha lá, força elástica, tá? Então, toda vez que você tiver um corpo com propriedade elástica, aplicou uma força nele e ele deforma, esse corpo tem uma força elástica, olha lá, ó. Aqui ele deu um exemplo, né? Ó, a mola sofre uma certa deformação que depende da massa do corpo que a deforma, tá joia? Então, a força elástica é uma força que existe em corpos que têm a propriedade de alongar ou comprimir. Tá joia?
Aqui no exemplo, quem está deformando a mola, pessoal? Ó, o peso, tá? E aí, essa mola alonga até a hora que ela para de esticar. Aí, nesse caso, é bem importante, quando a mola parar de esticar, nós vamos ter uma situação de equilíbrio, ou seja, a força elástica vai ser igual à força peso. Joia? O nosso corpo, o corpo humano também tem partes com propriedades elásticas, concordam comigo ou não? Fala uma parte do corpo aí que tem propriedade elástica. Como, senhor? Que tem o quê? Fala uma parte do corpo que tem propriedade elástica aí, que ela Elástico? aumenta ou diminui. Ai, Jesus Cristo. Não pensa besteira, não. É a pele, pessoal, né? Já imaginou uma gestante? O que acontece com a gestante? O que acontece com a pele da barriga da gestante? Quando aumenta e depois diminui. Isso, ela recebe a ação dessa força, né, do desenvolvimento dessa criança, então, a pele, que é o maior órgão do corpo humano, ela tem propriedade elástica, tá? Ela tem a propriedade de alongar e depois ela comprime, tá bom? Lógico que tem que ser tudo feito com muita saúde e acompanhamento, porque senão essa pele pode ter algumas fissuras aí durante o processo de alongamento, tá? E aí causa as famosas estrias. Mas a pele, ela tem propriedade elástica, tá bom? Pessoal, página 56, que é a próxima. Então, ó, força elástica, tá? Ela ocorre em corpos que têm propriedade de alongar ou comprimir, seja mola, seja um elástico. Eu dei o exemplo aqui da pele, por exemplo, tá? Então, pessoal, quem estudou essa força elástica, né, essa força com propriedades elásticas, foi Robert Hooke, tá? Tanto é que quando a gente falar de força elástica, ela vai ser mais conhecida como lei de Hooke. Então, é bom vocês grifarem aí, tá? A força elástica, ela é sinônimo da lei de Hooke. E é claro, quanto mais força você aplica, né, mais você deforma uma mola, tá? A força aplicada é diretamente proporcional à deformação da mola, tá bom? Olha lá, o físico Robert Cook observou que a deformação elástica sofrida por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força nela aplicada. Ou seja, quanto mais força você aplicar, mais essa mola irá deformar, tá bom? E quando você aplica força numa mola, pessoal, você aplica força numa mola tanto para alongar quanto para comprimir, ok? Por isso que uma das coisas das aulas remotas é a gente não poder compartilhar experimentos físicos, né? Se eu levar uma mola na sala de aula, você vai fazer força para alongar e você vai fazer força para comprimir, tá? Ou seja, somente com a mola relaxada é que a gente não tem força aplicada. A mola relaxada é a mola na sua posição inicial, tá? Olha lá, se eu comprimir a mola, eu estou exercendo uma força. Parece aqueles negócios de pimbolim, né? Você puxa o negocinho ali para soltar a bolinha lá no... Como é que chama aquele troço lá mesmo? Esqueci o nome. Você fica lá manipulando duas alcinhas lá para a bolinha no... Fliperama. Isso, lembrei. Aqueles fliperamas antigos, você puxa uma molinha lá para jogar, para dar um impulso na bolinha, tá? E essa força é proporcional à sua deformação. Por isso que nós temos uma formulinha, tá? Ó, a fela, olha lá, a força elástica, ela é proporcional à força aplicada, tá? Professor, que é esse K aqui? Calma. O K é uma constante, tá joia? Olha lá, ó. O K
é uma constante. Ou seja, pessoal, é característico de cada mola, tá bom? Por exemplo, quando você abre o fogão lá da sua casa, fogão convencional, ele tem uma mola, tá? Senão iria cair naquele negócio. Essa mola do fogão, lá da porta do fogão, não é a mesma mola usada no amortecedor do carro, por exemplo, tá? Então, galera, todo material com deformação, ele tem a sua deformação, tá bom? O elástico de uma roupa, por exemplo, não tem a mesma intensidade de uma mola de metal, tá? Nós temos aquelas cintas modeladoras que o pessoal coloca, né? Aquilo ali tem um elástico bem forte, que é diferente de um elástico de uma roupa comum, ok? Ou seja, esse K, ele depende do material que é feito a mola ou do corpo com propriedade elástica, tá bom? E aí, quando a gente quiser achar, é facinho, porque se vocês repararem aí, ó, tem 3 termos aqui, né? Ó, força, o K e o X. Se eu quiser achar o K, é facinho, né? Ó. Como é que o K fica sozinho aqui, pessoal? A gente passa quem dividindo? Olha lá, o X. Então, a constante elástica, que é o K, é força dividido por X. Lembrando vocês, galera, que o X não é o tamanho final da mola, tá? É o tanto que a mola deforma. Se a mola tinha 12 e vai para 20, o X não é 20. O X é o quanto a mola deformou, beleza? Se o X inicial era 12 e o final foi 20, a deformação foi a diferença, né? 20 menos 12 é 8, tá bom? E aqui ele vai falar, ó, o que eu comentei com vocês, ó. A constante elástica depende da mola, lá, ó. Depende das condições de temperatura e tudo mais, tá bom? Mas essa formulinha aqui é bem tranquila, é uma equação do primeiro grau, reparem vocês, tá? Ou seja, se eu quiser representar isso aqui, ele vai ser sempre representado por um gráfico que tem reta, tá bom? Olha lá, força elástica K vezes X. Pessoal, vocês sabem que tudo na física tem unidade, né? Ó, olha lá, ó. Lembra, ó, eu isolei aqui, o K não isolei? Qual que é a unidade de força? Unidade de força é Newton. E a deformação é comprimento, tá? Comprimento no sistema internacional é dado em metro. Olha lá. Ou seja, olha lá, o que eu fiz aqui para você está aqui embaixo. A unidade para a constante elástica é Newton por metro, tá? Uma mola de 2 newtons por metro, quer dizer que é uma mola frouxa. Se você aplicar 2 newtons, ela deforma 1 metro, que é bastante, tá? Então, newton por metro é a unidade da constante elástica, ok? Então, pessoal, a força elástica, diferente da força normal, ela tem uma forma de calcular diretona, tá? Que é essa aqui, ó. Força elástica, K vezes X, ok? Então, por exemplo, olha lá, F igual. Você tem uma mola de constante elástica, 0,4. E você quer deformar meio metro. Olha lá. Qual a força aplicada? Aí é só fazer a multiplicação, ó. 5 vezes 4 é 20, como tem duas vírgulas, né? 0,2 newtons. Então, toda vez que quiser saber de força elástica, eu tenho que ter o valor da constante elástica, eu tenho que ter o valor da constante e o quanto que essa mola deformou, tá? Ou seja, dessas 3 variáveis aqui, ó, eu tenho que ter pelo menos 2, tá? É bem tranquilo a parte de força
elástica. Não é difícil, não. Ok? Aí, amanhã, pessoal, amanhã a gente realiza os exercícios, então, tá? Envolvendo mais especificamente força normal e a força elástica. Eu não posso esquecer de comentar com vocês ainda na quarta, da força de atrito, tá? Aí na terça-feira que vem a gente faz exercício de atrito, e na quarta-feira a gente já entra no capítulo 4, que é movimento circular, tá? Dinâmica dos movimentos curvos, tá? É um assunto importante aí, ele é mesmo de primeiro colegial, tá? Todos os outros materiais que eu trabalho também trazem movimento circular uniforme no primeiro colegial. A gente já viu uma parte disso, de marcar vetor, tá? Em aceleração centrípeta, e tenho certeza que vocês vão mandar ver. Tá. Vocês colocaram o nome no chat aí, pessoal? Por favor, os amiguinhos estão aí. Tem 11 vítimas aqui. E agradeço a atenção de vocês, tá? E até amanhã, então, pessoal. Tchau, Sor. Até amanhã. Tchau, tchau. Falou, senhor. Falou, gatinho.